Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. É fácil agradecer momentos bons da vida, momentos gostosos da vida, agradecer uma comida, por exemplo, mas agradecer e louvar a Deus por momentos difíceis, provas inclusive, já não é tão simples assim. Todavia, o salmista no Salmo 66, que está louvando ao Senhor e conclamando o povo de Deus a bendizer o nome de Deus, ele também louva ao Senhor pela prova, pelas lutas que Israel passou. Ele diz assim, versículo 10 a 12: Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Ele está bendizendo a Deus, louvando. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. E então ele nos conta o que Deus fez com Israel. A forma como Deus trabalhou, provou. Inclusive ele compara com aquele processo de purificação da prata, em que ela é colocada no crisol, passa pelo fogo então, e ali as impurezas vão ser retiradas, de forma que a prata vai para o fogo, vai para a água, vai para o fogo, vai para a água, que esteja limpinha. Portanto, mesmo que tenha sido um momento difícil da vida, as provas de Israel purificariam Israel. Observe então que há um propósito. E ele louva a Deus por causa das provas e porque no final Deus conduz para um lugar espaçoso. Isso nos lembra o que diz Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 em diante, que diz assim: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus trabalhando a vida de Israel. Israel experimentou esse passar pelo crisol e ser trabalhado para entrar na terra. E eles entraram. Passaram 40 anos por causa da rebeldia do coração no deserto. Mas ao final de 40 anos, uma nova geração estava pronta para entrar na terra prometida, trabalhada. Uma geração que fora formada no deserto. Uma geração mais firme, uma geração que aprendeu a obediência passando pelo sofrimento. E isso nos conduz inevitavelmente a Cristo. O ser trabalhado e obedecer, aprender a viver para Deus pelo sofrimento. Jesus passou por isso. Em Hebreus, capítulo de número 5, o autor nos diz, versículo 8 e 9, sobre Jesus. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele foi provado. Ele também foi posto no crisol. Também passou pelo fogo e pela água. O Senhor Jesus, o Filho de Deus. E foi aprovado. Inclusive, antes de começar o ministério, ele foi aprovado. No capítulo 4 de Mateus, versículo 1, diz: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus,
disse. E aí começam as tentações. Portanto, veja que o Filho de Deus, que é santo, mas como 100% homem, ele ali foi provado para ser aprovado. Antes de começar o ministério, Jesus passou por um período de provação, para que, uma vez tendo vencido Satanás, pudesse, no poder de Deus, cheio do Espírito Santo, começar o ministério da pregação da palavra, atraindo as pessoas para ele, a fim de que elas pudessem ter salvação. Então, passar por provas tanto foi algo em Israel comum, porque não foi inclusive apenas no início da jornada. Muitas foram as provas de Israel, mas isso apontou para Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, foi provado. Jesus, o Filho de Deus, passou pela provação. Então, nós, versículo 2, ele nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Observe que a provação, ela trabalha a vida para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Exatamente a ideia da prata. O que o salmista nos diz. A provação é como colocar no fogo para que as impurezas saiam. E uma vez que o processo de purificação tenha sido concluído, a prata estará limpa, ela estará pura. Aquela prata terá encontrado o seu estado final. Então o propósito é esse. Por isso que o autor, em seu louvor a Deus, em sua gratidão a Deus, ele insere a provação do povo do Senhor. E uma vez que Deus havia concluído a provação daquela geração, eles herdaram a promessa do Senhor. Como nos disse o versículo 12. Porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Tendo concluído a prova, Deus então levou para a terra prometida. A mesma coisa acontecerá conosco. Assim como Israel herdou a terra prometida depois de ter sido provado. Assim como Jesus venceu, consumou a redenção e subiu aos céus para a glória de onde ele havia descido, depois de ter passado por todo o sofrimento e provas. Assim também aqueles que andam com o Senhor, provados tantas vezes, passando pelo fogo e pela água, para que as impurezas saiam, depois de concluído o processo de purificação, herdarão a vida eterna. De forma que nós também devemos olhar para as lutas e provações da vida, não apenas com tristeza, que momentaneamente podem nos alcançar. Afinal, quem é que gosta de lutas que marcam profundamente, que doem, que realmente trazem certas dores e angústias? Isso acontece. Todavia, não olhe apenas para o momento, olhe para o propósito de Deus. Então você encontrará até nas lutas e dificuldades, nas tribulações, nas provas mais difíceis, encontrará algum regozijo. Porque você estará olhando para o propósito, você estará olhando para o final de tudo, você estará olhando para o resultado da obra de Deus, porque aquele que começou uma boa obra há de completar esta obra em nós. Então, olhe para a obra final, ou olhe para a eternidade. Como diz Colossenses, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E olhando para a eternidade, você encontrará alegria nas lutas, porque verá que realmente Deus está trabalhando a tua vida. Você verá o agir de Deus em você, como oleiro que está dando forma ao barro para que ele se torne um lindo vaso. Então, louve ao Senhor por tudo. Inclua
as lutas da vida e aproveite para fazer o bom uso delas, para que o seu crescimento se torne notório, para que o seu desenvolvimento possa acontecer da melhor forma possível. Louvemos ao Senhor também pelas provas da vida. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Queremos te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor, em tua muita bondade, não só nos abençoa com muitas coisas boas, mas nos abençoa com provas, com lutas, porque o Senhor, ó Deus, trabalha as nossas vidas. O Senhor forma o nosso caráter. O Senhor lapida a nossa vida para que seja agradável a Ti, a fim de que no final de tudo isso sejamos puros, encontremos, Senhor Deus, o estágio final, que com certeza é Cristo Jesus. Que o Senhor receba a nossa oração de gratidão e nos ajude a fazer bom proveito das lutas e provações, para que ao final estejamos como prata refinada, purificada. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.